Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Entre Linhas dessa quarta-feira, dia 31 de março de 2021, último dia do mês de março. Bom, passou rapidinho esse mês aí para muita gente. Para mim, demorou demais, porque estamos vivendo praticamente um lockdown e as coisas estão muito difíceis, né? Pois é, eu espero que para você esteja um pouco melhor do que para mim. Vamos saber aí dos nossos comentaristas como é que está esse período aí de chamado lockdown. Aline Scarelli, bom dia, bem-vindo aqui Entre Linhas. Bom dia a todos, todas e todos. Não está fácil para ninguém, mais para uns, menos para outros, em razão dessa desigualdade que existe tanto sacrifício para uns e outros não, né? Mas a gente precisa seguir e, infelizmente, vamos entrar em outro mês com medidas restritivas. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, bem-vindo, bom dia. Além de você estrear um programa na TV brasileira em breve também, parece que aí para você não parou muita coisa não, né? Não, mas na parte financeira tá difícil, né? Você sabe que a gente mexe com prestação de serviço, autônomo, não tá muito fácil, não. Infelizmente, começa o mês com mais restrições, que não está adiantando nada, que só está aumentando. Está mais do que provado que esse lockdown é uma furada, é uma roubada. Mas fazer o quê, né? A gente tem que obedecer e tem que acatar, e assim diz o ditador João Dória aqui em São Paulo. Muito bem, vamos lá então para o bom dia do Divaldo Cerezini. Bem-vindo aqui, Divaldo. Olá, Eudes. Olá, ouvintes, colegas de bancada. Muito obrigado. Muito bom dia para todos. E a gente sempre espera encontrar todos muito bem, né? Ou o melhor dentro daquilo que for possível. Muito bem, então vamos lá para a primeira informação de hoje. Nesse nosso primeiro bloco, são duas notícias com três comentários diferentes. Lembrando que cada comentarista nosso aqui, tanto Adolfo como Divaldo e também a Aline Scarelli, podem pedir a palavra para fazer uma réplica no final, né? Cada um terá pelo menos 1 minuto. Bom, em solenidade realizada esta semana no Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou a medida provisória do ambiente de negócios. A medida provisória serve para facilitar o procedimento de abertura de empresas no país. A solenidade contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Entre as mudanças previstas, o texto destaca a unificação de inscrições fiscais no CNPJ. Vamos lá, então, para o comentário de Adolfo Padilha. Eu acho que são essas mudanças pontuais, essas mudanças que mexem de uma certa forma na estrutura do dia a dia, da evolução de quem gera emprego, das possibilidades que a gente tem de fazer o Brasil avançar, são importantíssimas, né? Eu acho que é mais uma ação do governo federal a favor do progresso, a favor da evolução, geração de riqueza, geração de emprego. O Brasil, hoje, dos 190 países, está em 100º, 24º no sentido de abertura de empresas, de facilitações, e com essa ação eles querem ficar pretende, com certeza vai ficar entre os 50 dos 190 que o Banco Mundial classifica. Isso é importantíssimo, são ações pontuais assim que faz com que o país melhore, que o país busque um progresso continuado, atrás de geração de emprego, atrás de motivação, para que as pessoas se tornem empreendedores com mais facilidade, que o Brasil é um ninho de empreendedores, né? O brasileiro ele tem isso na veia. E o governo tem a obrigação de facilitar esse tipo de coisa. Vamos lá, Divaldo Cerezini, a sua opinião aí. O governo está tentando fazer o seu papel, né? Nós temos visto, desde o governo Temer, um movimento para tentar simplificar o ambiente de negócio, que é muito complicado no Brasil, né? Empreender no Brasil é uma tarefa para heróis. E o governo Bolsonaro já fez uma lei nesse sentido também, de desburocratização, logo que o governo começou, e agora nós temos essa medida provisória que a gente espera que o Congresso transforme em lei. Uma das coisas muito positivas é a unificação dos cadastros em torno do CNPJ. Hoje a gente tem cadastro municipal, tem inscrição estadual, e tudo isso gera o que também gera conosco na pessoa física, número de RG, número de INSS, número de CPF, né? Outra questão também que é muito positiva no meu entendimento
é a eliminação da análise de endereço da empresa. Aqui em Presidente Prudente, esse foi um dos grandes entraves que nós chegamos a ter no governo passado, mais de 1.000 empresas aguardando uma canetada da prefeitura para poder trabalhar e gerar emprego, ainda mais num momento de crise como a gente tem vivido nesses últimos anos. Então, sem dúvida alguma, essa medida provisória ela é muito positiva, a gente espera que o Congresso acabe por confirmar isso com a maior brevidade possível, porque isso é prioritário para o Brasil e não tantas bobeiras que andam trabalhando lá no Congresso, e isso tem o potencial de ajudar a gerar mais empregos e facilitar a vida de quem quer trabalhar. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, Aline Scarelli. Bom dia, mais uma vez, Aline, é com você. Sem dúvidas é uma tendência, o Brasil não pode ficar aquém dessa inovação e dessa desburocratização, né? E quando falamos de burocracia, quase que no mesmo momento pensamos em democracia ou demora, estou pensando na democracia, porque hoje, 31 de março, é o dia de alusão ao golpe militar, então a democracia está aqui na minha mente. Eu quis dizer demora ou dificuldade no excesso de documentos necessários para abrir uma empresa, né? Essa unificação do CNPJ é importantíssima. Também concordo com o Divaldo que essa questão do endereço era um entrave ridículo, que só afastava a possibilidade de ter empresa, né? Agora, antigamente justificaria uma eventual burocracia, uma formalidade decorrente do próprio ato, porque não era tão informatizado, né? Era necessário papéis, então tinha esses entraves formais. Agora, hoje, com a unificação do CNPJ, conexões de dados, né? Um banco de dados muito concentrado com o INSS, a Receita Federal, a Junta Comercial, então isso possibilitou, sim, a desburocratização, né? É uma inovação, o Brasil não pode ficar aquém disso, então é uma tendência, né? É uma tendência e isso é positivo. E a gente precisa somente se resguardar com relação a informações fidedignas, né? Porque aquilo que você coloca lá, que você informa, você também é responsabilizado penalmente, civilmente, sobre esses pontos que as formalidades permanecem e elas devem ser observadas. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, comandantes das 3 Forças Armadas deixam os cargos. A decisão foi tomada um dia após o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, que cobrava maior alinhamento do Exército ou das Forças Armadas ao seu governo. Vamos lá, então, para o comentário de Divaldo Cerezinho. Eudes, eu gostaria de ouvir o comentário do Padilha antes sobre isso. Mas não existe isso no programa. Então, é o seguinte, não existe isso no programa, irmão. Não existe isso no programa. Padilha, desculpa. Você está começando agora, não existe. Para aqueles que estão assistindo ontem eu falei primeiro, você esqueceu? Você quer ouvir porque você não tem conteúdo? Padilha, deixa eu falar. Deixa eu organizar. Você não tem conteúdo, vai estudar, velho. Eu vou comentar. Se você não tem conteúdo, vai estudar. Ou defende a tua tese. Acabou. Gente, vamos organizar. O Divaldo fala primeiro, eu faço uma intercalação aqui, viu, Divaldo? Sempre coloco Beleza, na frente e tal. Vamos lá, agora é a sua vez. Não, eu sei que esse assunto ele vai passar o pano, então eu trouxe o pano aqui para ele, para ajudar ele a passar o pano. Coisa, Divaldo, então, os ouvintes não estão vendo, mas quem está Deixa eu te falar uma coisa para você, Divaldo. Não cai nesse discurso Padilha, raso de passar o pano, não. Hora, tá porque bom? eu estou começando a achar Padilha, que eu estava enganado em relação à sua cabeça. Na sua vez, essa historinha de passar o pano, não cai nessa narrativa da teoria do palhaço, do espantalho, não, que comigo não cola. Comigo não cola. Ok, você pessoal. sair na rua ouvir o que as pessoas estão dizendo de você. Ou vai lá no Facebook, Padilha, ouve o que as pessoas estão dizendo nos seus comentários. Pessoal, então não vem com a teoria do espantalho aqui não, Nenê. O pessoal, teoria do espantalho aqui não cola, não. Peraí, só um minuto. Vamos organizar a nossa bagunça aqui. Vamos organizar o seguinte. O Divaldo tem aí 2 minutos para falar. 2 minutos não, 1 minuto e meio para falar, viu, Divaldo? E o Padilha vai ter o direito de falar e no final a gente ainda tem a possibilidade de uma réplica. Então, vamos lá, Divaldo. Teoria do espantalho aqui não, doutor. Vai ler sobre teoria do espantalho. Vamos lá. Aqui você não vai pegar a teoria do espantalho, não. Vamos, gente. o seu biquinho aí, que agora é minha vez de falar. Tá? Depois vamos lá. Mas tá com medo? Fala sem medo. Os comandantes das você. Forças Armadas, eles pediram a sua exoneração e o Bolsonaro já faria isso, porque já há algum tempo nós temos visto uma confusão bastante grande do presidente em relação
aquilo que é do governo, aquilo que é do Estado, dos cidadãos brasileiros e aquilo que é dele. Esses dias atrás, ele teve uma fala de que o exército é dele, o meu exército. Não, senhor presidente. O exército, ele é da nação brasileira, ele é do povo brasileiro. E qualquer um, ninguém, como o senhor mesmo disse em campanha, ninguém está acima de tudo. Acima de tudo está o Brasil. Então, não é do presidente da República, assim como não era dos antecessores, o Exército, a Aeronáutica, as Forças Armadas em geral. E por ter cobrado e não ter recebido esse apoio em troca, o presidente acabou por exonerar o ministro da Defesa e acabou também por exonerar os comandantes das Forças Armadas. Se ele não fizesse, os comandantes o fariam, enfim, criou-se um clima insustentável em relação a essa questão. Então, me preocupa, assim, muito o movimento que tem havido em relação a esse tipo de conduta por parte do presidente da República, até porque ontem ele mandou um dos seus capachos, o deputado Vitor Hugo, pedir uma prioridade num projeto de lei que visa dar totais poderes para ele, inclusive para confiscar sua poupança, que está aí batendo palma para as besteiras que o presidente anda fazendo, tá? E ele anda muito amiguinho do Fernando Collor, do ex-presidente que confiscou sua poupança, que permite a ele tomar conta de todas as forças do Estado, requisitar inclusive a sua casa. Uma medida que muitos, inclusive o Padilha, questionou que o governador de Sergipe teria feito. E o que o governador de Sergipe fez semana passada foi muito menos pior do que essa proposta colocada pelo capacho do presidente Bolsonaro, o deputado Vitor Hugo. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha, 1 minuto e meio para você. Eu vou pedir para que os outros não interrompam, depois vocês têm o direito de falar, tá? Vamos lá, Adolfo Padilha. O Divaldo parece estar nervoso hoje, né? Eu vou... Divaldo, aos ouvintes também, leia um livro. Não sei se você já leu alguma coisa sobre posicionamento político das Forças Armadas. Tem um livro, Política nos Quartéis. Lê ele. Aí vocês vão entender um pouquinho, não vão ser vítimas dessa narrativa plantada pela mídia desestabilizadora do governo constantemente, que quer afirmar que existe. Primeiro, não existe isso. O Bolsonaro jamais disse o exército é meu, ele sempre fala é nosso. Logo você vê que é uma frasinha plantada, tirada do contexto, enfim, esses absurdos que fazem para tentar desestabilizar o governo. Mas eu acho que as pessoas precisam fazer leitura antes de dizer tanta bobagem, para não passar vergonha. As Forças Armadas, ela compõem um grande elo da democracia. O que a Aline chama de golpe, não foi golpe. Tem que ler a história lá. Porque foi a população que convocou as Forças Armadas para acabar com a baderna que o país vivia no momento. Então não foi golpe, não existe golpe militar. O que existe foi uma convocação da vontade da maioria para que os militares, sim, tomassem o poder e colocassem o Brasil nos eixos. A gente que gosta de ler literaturas que não têm o viés ideológico, a gente aprende isso, né? Quem não se lembra daquela época que a gente podia andar na rua tranquilamente? Eu era novinho, mas eu lembro. Agora, sobre o foco da matéria aqui, não se faz troca de um general como o Bolsonaro fez, gente, sem uma conversa, sem um entendimento, entendeu? Vocês estão indo pelas matérias das mídias que perderam as verbas públicas e estão querendo criar um problema onde não existe problema. A hierarquia militar, ela funciona de uma forma bem diferente do que vocês estão acostumados a ver. Quando saiu um general, os outros sairiam naturalmente. Tanto é que, se fosse uma rebelião, eles tinham anunciado a saída deles no mesmo dia. Eles anunciaram a saída com uma reunião junto com o novo general que assumiu. Então, não existe crise. A semana passada, Bolsonaro era acusado de querer dar um golpe militar. Essa semana ele é acusado por vocês de querer dar um golpe político nas forças militares. Quer dizer, tudo que ele fizer, nada vai adiantar para vocês. Vocês sempre vão ter uma narrativa fora do contexto. Muito bem, vamos lá. Estamos esperando agora a Aline Scarelli. Sua vez, Aline. Sua opinião. Nós tivemos uma palhinha aqui de como que homens discutem, né, pessoal? E agora eu estou com uma função aqui que não vou exercer, de rebater o comentário do Padilha, que foi um desvirtuamento da história, e a gente precisa, no momento oportuno, falar melhor disso. Faço as palavras do Divaldo as minhas com relação a esse episódio. Mas, em continuidade ao meu comentário de ontem, eu finalizei dizendo o quê? Que há uma crise instalada, um enfraquecimento político, e prepare-se para que vai vir pior. E, de fato, veio pior, né? Foi essa demandada de 3 comandantes. Nunca
Nunca aconteceu isso antes na história do Brasil, né? E qual foi a justificativa da cúpula do Ministério da Defesa? Foi que justamente que existia uma tentativa de alinhamento lá do presidente, né? De alinhamento político. O presidente queria que as Forças Armadas seguissem um alinhamento político, né? Isso é mais do que um sinal de desvirtuamento das funções das Forças Armadas. Foi isso que o presidente pretendeu, né? Veja só, vamos falar a verdade. Qual que é a função das Forças Armadas? Vou ler aqui. Garantia dos poderes constitucionais, da segurança da República, dos seus cidadãos e cidadãs, além de, obviamente, a defesa da Constituição. Esse é o dever funcional. E, olha, percebam a diferença, pessoal. A sua razão de existir é a manutenção de uma política de Estado e não uma política de um governo. Percebam a diferença. E mais ainda, né, na data de hoje, que é o dia 31, que celebra o golpe militar, sim, e até hoje vem sendo investigado como se deu a interferência das empresas privadas, e elas estão se assumindo e fazendo meia-culpa, principalmente a Volkswagen. Não estou inventando, isso é notícia, isso é um fato, que o Exército, naquela época, sobre a pecha de defesa da democracia, retirou a democracia. Olha que interessante. Então, o golpe militar foi uma tentativa de salvar as pessoas, dizendo que a democracia estava ameaçada, e tirou a democracia. Pior ainda, quando você vai ler o ato institucional, que o Padilha fala tanto para a gente estudar, né? Eu li, e fala o quê? Sobre a pecha da liberdade. E o que o ato lá, a AI-5 fez? Tirou as liberdades, né? Então, assim, qual é a surpresa desse presidente querer ter esse alinhamento militar, Ok. uma proposta de sítio? É um cara que sempre flertou com a ditadura, homenageou torturadores, veio para que veio, né? Então, assim, toma alerta, pessoal, vai piorar essa situação, infelizmente. Muito bem, o Divaldo Cerezini pediu a palavra aí. Um minuto para a sua réplica, Divaldo. Padilha, nós temos a responsabilidade de não espalhar fake news. O Bolsonaro disse sim, semana passada, o meu exército, tal como, para justificar a demissão do presidente da Petrobras, ele disse que ele, Bolsonaro, era o maior acionista da Petrobras. Outra mentira, e está aí mais um motivo pelo qual a Petrobras tem sim que ser privatizada. E a respeito desse movimento que o Bolsonaro está fazendo, que é sim um golpe de Estado que ele pretende fazer, aqui, e mentiroso, ele é um mentiroso porque dias atrás ele disse que não pretendia declarar o estado de sítio e agora está aqui, ó, projeto de lei 1074 do capacho Major Vitor Hugo, que diz que ele permite modificar a lei de mobilização nacional e também a Constituição Federal para dar ao presidente os poderes de convocar todos os entes federados a integrar o plano de mobilização, reorientação da produção, comercialização, distribuição e consumo de bens e utilização de serviços, intervenção nos fatores de produção públicos e privados, e também a requisição e ocupação de bens e serviços e a convocação de civis e militares. Tudo o que você, Padilha, você também, semana passada, criticamos que o governador do Sergipe, em escala infinitamente menor, colocou no decreto dele. Okay. Inclusive, você foi uma das pessoas que disse que aquilo lá acabava com a propriedade privada no Estado, o que não era o que acontecia. Ok, vamos lá. O Padilha pediu a palavra. Padilha, vamos lá com você aí, a sua réplica. O seu microfone está desligado, Padilha. Vamos lá, liga aí. Primeiro, o Divaldo tem que tomar Rivotril, né? Ele está muito nervoso hoje. Tem que acalmar um pouco, abaixar um pouco o tom da voz. Segundo, se as pessoas não conseguem entender por que o Bolsonaro está fazendo isso, não sou eu que vou explicar. O ouvinte consegue entender, porque eu saio na rua, eu ouço as pessoas, pelo menos, concordando com o que a gente anda falando aqui. Ao ver os governadores, eu gostaria de desafiar os dois aqui, uma hora, não hoje, eles mostrarem alguma coisa que demonstra do Bolsonaro tentativa de golpe, rompimento da Constituição Federal, porque o cara que mais segue a Constituição Federal é o presidente Bolsonaro. Quem não está seguindo a Constituição Federal são os governadores. Eles não têm autonomia de estado de sítio. Bolsonaro está convocando, sim, a autonomia de estado de sítio na função de presidente, que ele pode, e se for isso que ele for fazer, ele ainda precisa, tem gente aqui que acha que não entende muito, mas ele ainda precisa do Congresso aprovar isso, para que ele tome as rédeas e o controle. Porque aqui em São Paulo representa 60% Lê o projeto que eu citei, Padilha. São Paulo representa... O Divaldo, agora é minha hora de fala. Dá licença.
Só São Paulo representa mais de 60% das mortes de Covid. E vocês estão falando do presidente, ao invés de vocês falarem do João Dória. Quer dizer, tira esse rancor político. Vamos focar no que interessa. Nós precisamos resolver esse problema. Ok. Vocês ficam com narrativas que não vão levar a nada. Entendeu? Vamos cuidar dos nossos que estão aqui morrendo. Vamos pelo menos fazer isso. Aqui em Presidente Prudente não estão querendo aceitar. A prefeitura sendo pressionada por tentar salvar vidas para tratamento precoce. E vocês estão falando de Bolsonaro. O que é isso? Cadê a sensibilidade? Cadê a sensibilidade? Aliás, ela é seletiva, né? Ela é seletiva, porque eu vejo a Aline falar da Marielle sempre, e até agora eu não vi ela falar do soldado que foi eliminado da Bahia. Então, a dor de vocês é seletiva? Não sei o que acontece. Ok. A Aline pediu o tempo também. Aline, 1 minuto para você antes da gente ir para o intervalo. Obrigada. Eu preciso poder reparar algumas arestas aí. Sim, teve interferência, sim, do Bolsonaro o tempo todo, na ABIN, na Polícia Federal, essa nomeação do Ele é presidente! Ele é presidente! Opa, Ele Diego. é função dele. O poder absolutismo não existe. Ele é presidente! Gente, vamos respeitar o tempo de cada um. Aline, vou começar o seu tempo de novo. Vamos lá. Obrigada por oportunidade de falar, porque as mulheres são muito silenciadas quando a discussão é com homens, né? Mas o que eu queria dizer é que, pode rir, Padilha, porque eu não estou aqui para rebater as suas falácias, é muita retórica, gente, e ele subestima a nossa inteligência. A ABIN, ele teve interferência na Polícia Federal. O projeto de lei que o Divaldo trouxe é uma amostra da pior situação que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? Além disso tudo, pessoal, não podemos entrar nessa retórica insana de que agora vamos pensar nas vidas, ou que se morreu um soldado, ele tem menos valor, não é nada disso. O que a gente tem foi uma semana de crise, ela está sendo maximizada, né? Só não vê quem não quer. Aproveitar que nós vamos ter um feriado aí, né? Para chamar as pessoas para ler a respeito tem muito documentário sobre a ditadura, e como a gente teve um momento da história que foi apagado, e na verdade a história foi contada desvirtuada, então a gente precisa nesse momento ter real sentido do que foi que aconteceu, viu? Então aproveita esse momento para a gente não ter mais inverdades nesse quesito específico. Muito bem, a gente vai dar um tempinho aqui no Entre Linhas, nós vamos para um rápido intervalo. Vamos tomar uma aguinha com açúcar e vamos voltar já com o Entre Linhas com mais 2 assuntos. Voltamos já. Ok, estamos de volta com o Entre Linhas, comentando os assuntos Aline Scarelli, também Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Se você perdeu o primeiro bloco desse programa, entre nas redes sociais da 101 FM, da Prudente News, ou na minha rede, ou de todos aqui os que estão comentando, a Aline, Adolfo e também o Divaldo Ceresini, porque esse programa vale a pena você assistir o primeiro bloco, que foi muito bom. O segundo também, imagino que será muito bom, porque nós temos assuntos importantes para discutir. O primeiro deles é que o ministro Marco Aurélio Mello marcou a aposentadoria para o dia 5 de julho. A cadeira do decano será ocupada por um nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que já afirmou reiteradamente que escolherá alguém terrivelmente evangélico. Esta reportagem saiu na Jovem Pan e a gente está reproduzindo por aqui, então vamos comentar o que está nas entrelinhas dessa reportagem. A gente começa com a Aline Scarelli, 1 minuto e meio para você. Então, a aposentadoria dos membros do STF acontece aos 75 anos, em atenção às regras da Constituição, né? E especificamente o Marco Aurélio, ele é um ministro que é da carreira de juiz, né? Ele é juiz. E antes de ser juiz, ele atuou no Ministério do Trabalho, como procurador do trabalho. Então, ele está no STF desde 1990, né? Imagina o tanto de votos, o tanto de relatorias que ele já assumiu. Mas eu destaco 2, que foi declarar constitucional o dispositivo da Lei Maria da Penha, porque o Brasil ainda é muito machismo estrutural, patriarcal. Teve uma discussão se esse dispositivo da Lei Maria da Penha era constitucional ou não, e ele declarou constitucional. Outra relatoria importante do ministro foi com relação à interrupção de gravidez dos fetos anencéfalos, isso também foi relatoria dele.
E uma coisa que aconteceu, né, também coisa difícil de ter acontecido na nossa história, foi que ele que ordenou o afastamento do Renan Calheiros lá atrás, em 2016, né? Mas o que é importante dizer dessa notícia é o seguinte, que o Brasil, ele é um Estado laico e a Constituição, ela não trouxe nenhuma possibilidade de religião oficial. O artigo 5º da Constituição fala, e ainda assegura a liberdade religiosa, né? Sendo assim, não é requisito jamais que a pessoa seja terrivelmente evangélica. Pelo contrário, os agentes de guerra da história, que a gente estuda, diferente do que o Padilha fala, a gente estuda sim. Tenho certeza que os ouvintes também estudam, não vamos subestimar ninguém aqui. A gente viu que grandes guerras na humanidade foram impulsionadas em razão de um Deus, né? Por essas questões que não é política, na verdade, a gente tem que afastar políticos que usam o nome de Deus para fazer política, ou melhor, fazer politicagem. Então, ministro da STF ou qualquer outro cargo não tem que ser terrivelmente evangélico, nós estamos no Estado laico. Essa questão que eu queria chamar a atenção, pessoal. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião sobre essa saída do ministro, né? O microfone está desligado, vamos lá. Olha, de todos que nós temos lá, eu coloco o ministro Marco Aurélio como um dos melhores. Tem uns roupantes dele, né? Mas ali está dentro de um grupo, em vez de quando ele dá os vacilos. Mas uma frase dele é fantástica, né? Eu vou ler aqui rapidinho. Ela implica no tal dito pelo não dito, nas 4 ações houve decisão da primeira instância, segunda instância, Regional Federal do Rio Grande do Sul, decisão do Superior Tribunal de Justiça e algumas decisões do Supremo. Agora simplesmente se volta a estaca zero. Sabe, ele falou isso sobre o que o Fachin fez para livrar o Lula ladrão das condenações dele. Então, ele tem algumas coisas que realmente vêm de quem já foi juiz, né? É o que eu sempre falo aqui. O mínimo que o cara precisa ter no teu currículo para ser indicado para o STF é ter sido juiz de carreira. O dia que nós tivermos toda aquela corte formada por juízes de carreira, eu acho que essa ideologia, essa politicagem que faz lá dentro, vai acabar muito. E de todos eles, eu repito, é o que não poderia ter saído agora, né? Tem outros que podiam sair primeiro, mas temos lá que, infelizmente, com essa tal até 75 anos de idade, vai dar muita dor de cabeça para os brasileiros, né? E que venha um terrivelmente evangélico, não por ser evangélico, é isso que as pessoas não entendem, mas por acreditar nos valores de família, né? Por acreditar nos valores, nos direitos. Então, o termo terrivelmente evangélico foi só para dar uma provocadinha, para deixar vocês assim bem oriçados mesmo. Isso é bom. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini comentando o assunto aí da saída do ministro Marco Aurélio Mello, agora em julho, né? Marcou para o dia 5. Obrigado a discordar dos dois. Eu acredito que o ministro Marco Aurélio, tal qual outros ministros, também contribuíram para a gente chegar até aqui onde estamos, né? Para lembrar, ele soltou André do Rep, ele soltou Salvatore Cacciola, lá do Banco Marca, soltou o Turcão, que era chefe dos caça-níqueis lá no Rio de Janeiro, né? Enfim, ele também solta, foi ele que comandou lá, coordenou no STF a questão da segunda instância, né, de não prender mais pessoas em segunda instância. Então, por mais que em algum momento, realmente, no entendimento do cidadão brasileiro, tenha havido algum tipo de cumprimento da lei, no meu entendimento, esse tipo de gente que ele acabou soltando não deveria estar solto, né? E tantas outras coisas que aconteceram. Ele ele entrou, sim, na carreira de juiz, vindo do Ministério Público, pelo 5º Constitucional, né? E foi nomeado pelo primo dele, Fernando Collor de Mello, como ministro do STF. Essa questão, até que a Aline citou, né, da aposentadoria ocorrer aos 75 anos, esse é o limite máximo. E eu entendo que todo mundo tem prazo de validade, tal qual o Celso de Mello, o Marco Aurélio também já passou do prazo de validade dele e tantos outros também já passaram. Eu torço para que a gente tenha uma renovação de verdade no STF, uma renovação de atitudes, e eu espero que o presidente nomeie alguém que tenha essas características, alguém, pelo amor de Deus, melhor que o ministro Cássio. Muito bem, pessoal. Nós vamos para a nossa próxima informação aqui. A Aline pediu a palavra. Aline, nós estamos sem tempo para eu concluir aqui.
Vamos lá. Dá meio segundo, é que o Padilha falou que as mudanças se dão com diálogo, com conversa, muito tranquilamente, mas eu acabei de receber aqui que não foi assim, não. Foi a Eliane Catanhede e Roberto Godoy que escreveu lá no site Terra, eles falaram assim, as demissões dos comandantes teve tapa na mesa e falas ríspidas, então não teve nada de conversa harmoniosa, não. A fonte é segura, a sua fonte é fantástica. Ela é fantástica, a sua fonte, Aline. Continua seguindo essas fontes aí para manter teu discurso. Muito bem. Eu aproveito aqui e dizer o seguinte, Aline, estou aguardando uma manifestação da Comissão de Direitos Humanos da OAB sobre a morte do soldado da Bahia. Ou só tem que ser do Rio de Janeiro? Eu estou aguardando, tá? Eu sei que você faz parte, eu estou aguardando. Muito bem. Gente, vamos trocar de assunto aqui rapidinho, tá? O Ministério da Saúde liberou mais 10 leitos de UTI Covid para o HR de Presidente Prudente. A Prudente News fez esta reportagem. A gente vai conferir agora com o nosso repórter Fernando Santos. Bom dia, Eudes. Bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. Em portaria publicada nesta terça-feira, dia 30, o Ministério da Saúde liberou verba para a implantação de 10 leitos de unidade de terapia intensiva UTI exclusivos a pacientes com coronavírus no Hospital Regional de Presidente Prudente. O documento estabelece recursos financeiros do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde pertencentes ao grupo coronavírus Covid-19. A autorização consiste na participação do governo com recursos nos custeios dessas estruturas e o Ministério repassará mensalmente as verbas em caráter temporário. No caso do Hospital Regional, o repasse federal será no valor de R$ 480 mil, Eudes. Informações de Fernando Santos para o Prudente News. Muito bem, está aí a reportagem do Fernando Santos e agora os comentários. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. O governo federal dando assistência que o governo estadual não dá, né? É o governo federal, mais uma vez, atendendo aí a... por isso que eu digo, quem tem que mandar é quem manda no dinheiro. Quem manda no dinheiro tem que mandar, porque ele vai saber se realmente o dinheiro deve estar sendo aplicado onde deveria estar. Presidente Prudente aqui particularmente vive hoje um momento muito ruim. Santa Casa, Iamada, HR, todos já dizendo que não tem mais leito, por total incompetência do governador do estado, por total ingestão desse governador. Tudo poderia estar altamente planejado. Volto a dizer lá em março, quando vamos fazer 15 dias de lockdown, para preparar a estrutura médica. Nós aqui não fomos beneficiados em nenhum momento durante a pandemia com o hospital de campanha, sendo uma capital regional. Os hospitais de campanha que ele montou em outros lugares, alguns foram desmontados até mesmo sem usar, né? Fica essa questão política dessa discussão, onde o absurdo, às vezes até mesmo da justiça, querer influenciar a decisão de um médico junto ao seu paciente, o tratamento preventivo. A Europa está adotando tratamento preventivo, a gente leu isso desde a semana passada, cada vez mais. O Japão já adota há muito tempo. E, quer dizer, a gente vive uma pandemia hoje muito, muito triste e vivemos pior ainda porque temos um governador totalmente despreparado para a gestão, infelizmente. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião aí sobre os 10 novos leitos, né, do HR. Antes de adentrar no assunto, queria dizer para o Padilha que ele não está num lugar para poder ficar desafiando eu, Divaldo, quem propõe aqui as questões para ser discutida é o Eudes, né? E voltando agora para a pauta, então é importante dizer que esse repasse ele guarda relação com a decisão do STF lá atrás, em 27 de fevereiro, que determinou ao Ministério da Saúde que deveria repassar 245 milhões mensais ao governo do estado de São Paulo para a manutenção dos leitos. Por quê? Foi uma ação proposta pela Procuradoria do Estado de São Paulo, lá no STF, foi a ministra Rosa Weber que relatou, para que o Ministério da Saúde enviasse esses repasses. Então, a gente precisa dizer que foi a partir dessa decisão do STF, lá de 27 de fevereiro. Então, não se trata de uma benesse do novo ministro, né? Não se trata disso, dizer, graças a Deus, que bom que veio. Não, foi uma determinação judicial, porque nossa região tem 100% de ocupação dos leitos, é por esse motivo, né? E ontem eu assisti na Voz do Brasil, fiquei animada com o que o ministro da Saúde disse, ele disse que a gente precisa fortalecer o SUS, mandar muito investimento, troca de protocolos
fazer diálogos entre as pessoas que estão lidando com a Covid e outras enfermidades, porque é a partir dessas experiências que o SUS fortalece, que vai combater de fato essa pandemia, que a gente vai salvar vidas. Então, eu me animei com o que ele falou. Animei porque ele falou, agora eu quero ver a condução, né? Ok. De fato. Obrigada. Muito bem, Edivaldo Ceresini, a gente está quase no final do programa aqui, já encerrando. Vamos lá, 1 minuto e meio para você comentar esses assuntos das 10 novas UTIs em Presidente Prudente. Ainda que pese essa questão que a Aline colocou da determinação judicial ter sido bastante importante para que nós tenhamos esses leitos, né? Isso ocorre em razão do fechamento de leitos no final do ano passado, mas é importante a gente dizer que esses leitos acabaram vindo para a nossa região e não estavam aqui antes. E também um outro fator importante que eu gostaria de parabenizar o novo ministro da Saúde é a sua luta para a estruturação, melhor estruturação dos pontos de vacinação, para que a gente tenha mais vacinas. Ele tem entrado em negociação de maneira bastante forte, não só com os laboratórios, mas também com outros países que têm algum estoque, como os Estados Unidos, né, que tem estoque de vacina sobrando, para que a gente consiga acelerar o processo de vacinação aqui e aí sim possamos resolver o problema da pandemia no Brasil. Então, embora haja essa determinação judicial, eu gostaria de parabenizar o ministro pela atuação dele. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado a Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini, a Aline Scarelli, pela participação aqui. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. De vez em quando tem umas porradinhas daqui e dali, né? Mas isso faz parte da democracia. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala. Valeu.